A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de sexta-feira, dia 3 de maio do ano de 2024. Mais um dia e menos um dia. Amados, um determinado dia 4 de julho de 1862, durante um passeio de barco pelo rio Tamisa, lá em Londres, um cara que mais tarde veio a se chamar, usou um pseudônimo chamado Lewis Carroll, na companhia de um amigo dele, Robson Duckworth, conta uma história de improviso para entreter três irmãs, Lorraine Charlotte, Edith Mary e Alice Pleasant Liddell. Eram filhas de um cara chamado Henry George Liddell, que era vice-reitor da Universidade de Oxford e decano da Christ Church, que é uma igreja episcopal anglicana lá da Inglaterra, onde funciona uma grande catedral, a Catedral de Westminster, frequentada por reis, enfim, um lugar muito especial. E o Lewis Carroll, ele conta uma história, e essas menininhas, elas gostam muito da história, ficaram bastante impressionadas com a história. E um tempo depois, um amigo dele resolve estimulá-lo a produzir essa história. E ele publica, 3 anos depois, ele publica a história. E a tiragem inicial de 2.000 exemplares acaba não dando certo, porque o ilustrador reclama da qualidade de impressão. E aí vem uma segunda tiragem, no ano seguinte, e esgotou-se rapidamente, torna-se um grande sucesso. E tendo lido, inclusive, sido lida por Oscar Wilde e pela Rainha Vitória. E mais adiante, o livro começa a fazer sucesso, muito sucesso, e a obra tem o nome de Alice no País das Maravilhas, E vai ao longo do seu tempo, ao longo da história, traduzida para mais de 125 línguas e milhões e milhões de cópias, enfim. A ponto de que em 1998, o primeiro exemplar, ele é leiloado por $1.500.000, E a gente para pensar. Algumas frases, foram pinçadas desse livro e você começa a perceber, assim, algumas coisas interessantes que são ditas. Alice, em um determinado momento, ela diz assim: não é que eu goste de complicar as coisas, elas é que gostam de ser complicadas comigo. Em outros momentos, alguém diz para ela: o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, e só então, que você entrará no País das Maravilhas. E, em outro momento, ela diz: quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Em um outro momento, ela diz: aonde fica a saída? Ela perguntou para um gato que ria, Aí ele respondeu: depende. E ela: depende de quê? Depende para onde é que você quer ir. Em um outro instante, ela diz: a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. E você para pensar, como que, do nada,
saiu uma história assim. Esse homem, ele não tinha a menor pretensão de escrever um dos maiores clássicos da literatura nonsense infantil. A menor, ele nunca imaginou em fazer isso. E, no entanto, ela se transformou. E ele começa essa historinha num passeio de barco. E quando a gente vai à Bíblia, a gente encontra umas frases interessantes, algumas coisas que falam sobre acontecimentos. Lá em Deuteronômio 11, verso 12, diz: a terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Ou seja, haverá sempre algo a ser tirado de qualquer situação, seja ela a mais simples possível, a mais despretensiosa possível. Por isso que cada dia é um dia especial. Aquele rapaz nunca imaginou que um passeio por um barco iria levá-lo a ser alguém tão importante na literatura mundial. Lá no Salmo 119 diz: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei da tua palavra. Ou seja, algo foi falado, algo foi jogado. E o Senhor abençoou aquilo. Jó diz, lá no capítulo 22, no verso 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. E que o dia de hoje seja olhar para dentro. Olhar para dentro e ver quanta coisa guardada dentro de nós. Às vezes ideias que aparentemente não levam a lugares muito positivos, ou sei lá, ou você não tem ideia muito do que está sendo planejado ali. Mas quem sabe Deus não pode transformar essa ideia em algo absolutamente grandioso. E outra, olhar para fora e ver um mundo de possibilidades, onde você pode intervir de alguma forma e com o olhar desse Deus que te acompanha e me acompanha a todo o tempo, pode te prosperar absolutamente de forma incrível. Prosperar em todos os sentidos. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos olha, coloca situações diante de nós. O Senhor abre portas, o Senhor nos coloca nos caminhos diversos. O Senhor coloca pessoas no nosso caminho para que as coisas aconteçam. O Senhor planta sonhos em nós e os rega diariamente. Obrigado por tanto carinho. Obrigado, Deus, por tantas possibilidades. Essa é a nossa oração de agradecimento, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. E vamos em frente.